Muito bom dia, então, pessoal. Estamos dando início à nossa aula do curso de Direito Tributário e Finanças Públicas 2, curso de Direito da Unicinos Porto Alegre. E o tema da aula de hoje é imposto de importação. Na aula anterior, nós tínhamos analisado o direito aduaneiro, né? Então, era a introdução necessária para chegarmos aqui no ponto da aula de hoje. Falamos sobre a legislação aduaneira. Eu vou compartilhar aqui com vocês, explicamos as peculiaridades, características, as normas que regem e terminamos falando sobre pena de perdimento, que é uma das consequências ali do descumprimento das normas que regem o tráfego de bens, a importação de bens junto à aduana. E aí hoje, agora, a gente vai falar especificamente do imposto de importação. O imposto de importação e a legislação que orienta, né? Eu sempre gosto de começar pela Constituição. Então, a norma de incidência está lá no artigo 153, inciso 1 da Constituição. É ali que a gente vai começar a falar sobre o imposto. A gente tem no artigo 19 e seguintes do CTN disposições sobre o imposto de importação. Nós temos ainda o Decreto-Lei número 37, de 1966, e a gente tem ainda o regulamento aduaneiro, que é matéria que a gente viu na aula anterior e para a qual eu remeto. Se você está chegando agora e está assistindo essa aula, seria interessante assistir a aula sobre direito aduaneiro antes. Então, essa é a legislação que vai nos orientar no nosso encontro de hoje, é sobre ela que eu vou falar daqui para frente. E aí eu sempre explico todo e qualquer imposto pelos seus elementos que constituem a hipótese de incidência, né? A gente já fez isso em alguns impostos aqui e eu uso essa técnica sempre. Então, a gente começa falando sobre o que incide, né? O chamado aspecto material da hipótese de incidência. E para começar a falar, a gente tem que pegar ali a expressão que está no artigo 153, inciso 1 da nossa Constituição. Ela diz que é autorizado a tributar a importação de produtos estrangeiros, certo? Então, essa expressão que está ali na Constituição, é sobre ela que a gente vai falar aqui. Explicar a palavra importação talvez fosse até desnecessário, né? Não tem muita dificuldade, não tem muita complexidade em explicar o que é importação. Então, é trazer do exterior para o Brasil. Tá? Então, eu estou trazendo de um produto, um bem, que não é brasileiro, está fora do Brasil e está ingressando aqui para dentro do território nacional. A Constituição, ela fala ali produto, utiliza essa palavrinha aqui, produto, né? A gente vai falar bastante nas próximas aulas sobre isso. Então, é um bem móvel, corpóreo, físico, sujeita-se ao imposto de importação um bem físico. Então, tudo que é intangível não sofre a incidência do imposto de importação. Assim como serviços. Serviço, se eu importo um serviço, ele não está sujeito, não é suscetível à incidência do imposto de importação, certo? Aí a gente tem a expressão estrangeiro, né? Então, essa expressão estrangeiro, produzido ou fabricado no exterior.
Mas surge aqui uma discussão. Poderia um produto nacional que tenha sido vendido para o exterior, ao regressar, sofrer a tributação do imposto de importação? É um produto nacional nacionalizado. Ele pode sofrer incidência? O que a gente vai encontrar na legislação, pessoal? Então, isso que a gente está estudando, né, o aspecto material está aqui no artigo 19 do CTN, mas eu vou trazer para o nosso exame aqui o artigo 2º, ou melhor, artigo 1º, parágrafo 1º, que é o dispositivo aqui, artigo 1º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 37. Ali está expresso que o produto nacional que regressar será tributado, exceto os casos ali mencionados. Eu não vou transcrever aqui porque é grande, vai desformatar, vai ficar todo esquisito esse negócio aqui. Mas vejam só como é que está no texto. Ó. Então, para fins de incidência, considera-se-á também estrangeira, ou seja, também é estrangeira, a mercadoria nacional nacionalizada que foi exportada, ou seja, saiu do Brasil, foi produzida aqui, foi para o exterior e retorne ao país, exceto, então, a exceção são esses casos que estão aqui. Então, cada um deles ali, eu não vou ler cada um deles, mas em síntese, eles remetem à ideia de um motivo para ele retornar ao Brasil que não seja culpa do exportador. Por exemplo, eu exportei uma mercadoria em consignação, eu enviei, ela foi em consignação e ninguém comprou, não foi vendida. Que culpa eu tenho culpa que ninguém quis comprar, ela vai voltar para o país. Eu exportei um produto e ele tinha um defeito. Ele volta para o Brasil para ser consertado, para ser reparado ou substituído. Então, não há por que tributar esse produto que volta com defeito. E assim vai indo as hipóteses ali. Então, o Decreto-Lei admite a tributação do produto nacional nacionalizado. Aqui um pequeno parênteses, que fica só registro da minha opinião pessoal, eu sou contra, tendo em vista que essa norma aqui, o Decreto-Lei 37, ela é anterior à Constituição, a Constituição ela limitou, se ela quisesse, ela teria incluído estrangeiros ou nacionais e nacionalizados, mas não, escolheu só estrangeiros, de modo que me parece que foi feita uma escolha, né, de excluir esse produto. E daí eu sustentar que não foi recepcionado esse texto do artigo 1º, parágrafo 1º do Decreto-Lei. Mas essa é uma posição só minha. Não levem em consideração isso, porque o que vale é o que está aqui no quadrinho vermelho, tá? Que eu marquei para vocês. Então, aqui a gente tem o aspecto material do imposto de importação. Ainda sobre o aspecto material, então a gente vai pegar aqui o artigo 19. Então, vamos pegar aqui o artigo 1º do Decreto-Lei. Decreto-Lei 37. Ele diz isso aqui. E o CTN diz mais ou menos a mesma coisa, que é esse trechinho que está aqui, tá? Então, basicamente a mesma coisa. O que eu agrego aqui, que é fruto da nossa discussão da aula de ontem?
que além disso que nós estamos falando, que incide sobre a importação, quando ingressa no território nacional, mercadoria estrangeira, esse é o fato gerador. Eu coloco aqui o elemento relevância econômica, porque a gente viu na aula de ontem, quando falamos sobre o direito aduaneiro, e até brinquei trazendo o videozinho do nosso amigo lá, que veio com um carro cheio de cigarro do Paraguai, e foi parado pela polícia, e ele queria escapar dizendo que aquilo era para consumo próprio, que não tinha relevância econômica, o que era incontestável, né? Dado o volume de carga que ele estava carregando. Então, tem relevância econômica, segundo a legislação, aqueles bens que ultrapassam o valor de, hoje é $500 pela via terrestre e $1.000 aéreo. Então, foi elevado a cota de isenção da importação, e aí esse é o critério. Abaixo disso não tem relevância. Quem trouxer um aparelho, uma traquitana, um sabonete, um perfume abaixo desse valor, não vai quebrar o Brasil. Não é por isso que o Brasil vai ter déficit fiscal. Não está em jogo isso aqui. Acima desse valor começa a ter áreas cara de muambeiro. Se é muambeiro e não pagou imposto de importação, vai ser sancionado pelas regras que a gente viu na aula anterior. Então, esse é o critério, relevância econômica. Agora, a Receita Federal, percebendo que esse critério não era suficiente, adicionou outros critérios quantitativos. Então, vamos ver se eu localizo rapidamente aqui. Cota de importação. Importação, viagem. Vamos ver aqui se. Essa notícia aqui, que é da Agência Brasil, né, agência oficial do governo, anunciava que subiria, né, e de fato subiu. Não, não. Não é esse aqui. Vamos ver se aqui no site da Azul ela coloca os itens. Ah, tá aqui, ó. Então, além do critério quantitativo, vou colocar aqui a quantidade que a Receita passou a considerar para efeito de tributação. Então, a relevância econômica passou a ser considerada também com base nesses quantitativos. Então, 10 litros de bebida alcoólica, 10 maços de cigarro, 20 unidades de cigarrilhas, 250 gramas de fumo, 20 unidades de artigo de valor unitário até 10, porque tem umas coisas que são muito baratas, né, no exterior. E aí o sujeito pode pensar, bom, eu vou fazer viagens trazendo esses negócios de $1.000 em $1.000, e aí eu vou vender no Brasil, já que cada uma custa $1, por exemplo. Então, traria 1.000 unidades, dependendo do produto. Então, aqui tem esse limitador aqui para definir o que é a relevância econômica. Mas o ponto fundamental aqui é entender isso, tá? Como é um tributo que incide sobre o comércio exterior e tem esse caráter extrafiscal que eu mencionei ontem, não é a arrecadação o ponto central aqui. É se a gente está fazendo importação e prejudicando a indústria nacional ou não. Esse é o ponto central para se avaliar a questão do imposto de importação. E por isso esses critérios aqui sendo adicionados. Tá? Então,
Então aqui esse é o chamado aspecto material que eu examino aqui com vocês. E aí eu avanço aqui para o aspecto temporal. Quando é que se considera ocorrido o fato gerador? Tá? Vou fazer assim. A legislação estabelece aqui, ó, vou aproveitar o texto que eu já tinha transcrito, e tem como fato gerador sua entrada no território nacional. Esse aqui é o ponto, e o artigo 19 diz a mesma coisa, tem como fato gerador a entrada no território nacional. Tá? Então, são esses trechinhos aqui que eu quero destacar para a gente perceber. E por que eu estou enfatizando aqui esse ponto, batendo nessa tecla? Porque esse tributo ele é exceção à legalidade. Isso a gente estudou já, né? É um ponto que eu já expliquei para vocês. Ele é exceção à legalidade e ele é exceção à anterioridade. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Em outras palavras, o decreto do presidente da República vale imediatamente. Então, se o presidente editar um decreto aumentando o imposto de importação, ele vale hoje, na data da publicação, a partir da publicação desse decreto no Diário Oficial. Então, sendo um imposto que tem essa capacidade de atingir fatos imediatamente, definir quando é que é a entrada é algo bem importante. E aí, eu vou pegar aqui o meu desenho de ontem, né? Vamos ver se eu pegar o Brasil, que eu vou botar aqui o Brasil. E aí, imaginem aqui várias situações. Navio. Imaginem aqui o navio. Esse navio aqui está saindo da Europa. Eu vou colocar aqui cores. Vocês vão me ajudar aqui a definir. O navio vermelho está saindo da Europa. Esse navio aqui já está em mar territorial aqui brasileiro, quase atracando no porto, que é o navio verde. E tem aqui uma situação em que o carro já está aqui no Rio Grande do Sul, na loja. Então a gente está imaginando aqui uma situação de uma importação, tá? Vamos lá, questão prática. Questão prática, tá? O presidente da República edita hoje um decreto elevando o imposto de importação sobre carros importados. Imagine que a foto retrate
Estou perdendo meu texto aqui. A foto retrate 3 importações que ocorreram neste exato momento. Qual será impactada pela nova alíquota? Então, aí a questão A, vermelho, verde, azul, todos. O que vocês acham aí? Lembrando aqui, né? A entrada no território nacional é o fato gerador. É isso que faz com que o imposto incida. É a entrada no território nacional. O presidente pode mudar de uma hora para outra, sem problema algum. Ele pode mudar, o decreto vale imediatamente. E aí, no meu caso prático aqui, no meu exemplo, ele mudou. Tem um navio que tem um carro importado sendo trazido que está saindo da Europa. A importação já foi feita, o sujeito pagou lá na concessionária, mas o carro está vindo. Tem um que ele está aqui quase atracando, já está em mar territorial brasileiro, e tem um que está aqui já no solo gaúcho, chegando na concessionária. Ah, tá. Você falou todos no chat. Ah, tá. Tá, você colocou todos. Deixa eu vir aqui, vamos lá. Para ser todos, esse carro aqui, ele tem que estar. Deixa eu botar aqui um balãozinho para. Aí vai ficar todos, tá? Vamos botar aqui. Esse carro. Ele está num um regime aduaneiro especial. Por exemplo, ele está num armazém geral. Um entreposto aduaneiro. Tá? Se esse carro aqui, esse carrinho azul, ele está no solo brasileiro, mas ele está no entreposto aduaneiro, aí a resposta correta sim é todos. Tá? E o que é fundamental aqui entender, né? Que considera-se território nacional para efeito da incidência do imposto o desembaraço aduaneiro. Então, assim, às vezes até para sacanear, tu pega aqui e diz que esse navio vermelhinho aqui, alguns diriam, é certo, esse daqui é certo que vai ter que pagar a alíquota nova, porque ele está longe do Brasil. E aí tu pega e bota para sacanear que ele tem uma bandeira brasileira. Se ele tem uma bandeira brasileira, ele é solo, para efeitos da legislação internacional, ele é solo, extensão do território nacional, e aí a gente poderia dizer, bom, então já entrou no território nacional, mas não. Então, assim, o que é importante aqui entender que impacta aqui no aspecto temporal e vai impactar no aspecto espacial, que é o próximo item aqui que eu vou explicar. Então, o aspecto espacial é todo o território nacional.
E a gente viu isso que é o território aduaneiro, né? Território aduaneiro é todo o território nacional. Logo, em qualquer parte do Brasil que ocorrer uma importação, tem que se fazer o recolhimento, e aí qualquer parte que tocar o território nacional é considerado a entrada. Salvo, exceto, regimes aduaneiros especiais, que são situações que a gente viu, eu falei na aula de ontem, que excepcionam, tiram do território nacional, são partezinhas do Brasil em que a gente considera para efeito fiscal não ainda ingressado no território nacional. Então, no exemplo aqui do carro, ele foi importado, desembarcou do navio, ele não passa pelo desembaraço, ele vai para um depósito e fica depositado lá. Por conveniência do importador, ele vai desembaraçar posteriormente. Então, nesse caso, do carrinho que foi para um armazém, que está guardado lá num depósito, quando ele for desembaraçado, ele vai sofrer o impacto da lei nova, certo? O caso do navio que atracou no território nacional, ele atracou, mas ele não desembaraçou, ele não passou pela alfândega. Se ele não passou ainda, então ele não considera-se ocorrido o fato gerador, certo? Ah, mas por que alguém faria isso? Vocês podem estar pensando, né? Por que alguém importa uma mercadoria, desembarca do navio e bota num depósito aguardando o momento para desembaraçar? Porque, entendam, né, pessoal, a ideia aqui de dotar a legislação desses regimes aduaneiros especiais é criar um incentivo, uma facilidade para os importadores. E muitas vezes o que impacta na importação, por exemplo, é o frete. Então, o frete tem um aspecto importante que, por vezes, é mais barato trazer uma grande quantidade, trazer um volume, porque unitariamente ele fica mais barato, só que às vezes eu não tenho nem espaço para onde guardar. Então, muitas vezes o importador ele traz a quantidade para o frete ficar mais barato, deixa armazenado num lugar para não pagar o imposto imediatamente, porque nem tem onde guardar. Então, para que pagar o custo da importação? E aí, conforme a conveniência, ele vai desembaraçando e vai liberando a mercadoria. Obviamente que isso não dá para fazer em todo tipo de produto, né? Especialmente os perecíveis. Então, não é para todos que funciona, mas é uma razão, é uma justificativa para ter esses espaços de depósito bem sem o desembaraço aduaneiro. Por vezes isso é benéfico, porque pode surgir uma alteração da legislação tributária reduzindo o imposto. Então foi benéfico. Por vezes ele é prejudicial, né? Como no meu exemplo aqui, que o imposto foi aumentado. Se isso acontecer, na hora de fazer o desembaraço, inevitavelmente ele será impactado. Tá? Então, aqui a gente viu aspecto temporal, então o momento da ocorrência do fato gerador, a entrada no território nacional, e o aspecto espacial, a gente viu todo o território nacional, então o dispositivo é o primeiro artigo do Decreto-Lei 37 e o 19 do CTN, que explica ali o território nacional, e o território aduaneiro a gente viu lá no artigo 2º do Regulamento Aduaneiro na aula anterior. Ok? Aí, avançando, a gente tem o aspecto quantitativo. Tá? O aspecto quantitativo é aquela fórmula matemática que a gente já está habituado aqui, vocês já viram algumas vezes, né? Que é a apuração da base de cálculo. Então, essa é a fórmula. Eu multiplico pela alíquota,
E aí eu chego no valor do imposto a pagar. Então, essa é digamos, o nosso esse é o cálculo aqui que a gente tem que fazer. O que vai ter de diferença, tá, pessoal? A gente tem aqui uma peculiaridade em relação ao imposto de importação, que faz com que ele seja diferente dos demais cálculos que a gente fez até aqui. Então, eu tenho essa mesma fórmula quando nós tivermos aqui. Deixa eu organizar aqui. Quando a gente tem aqui vou mudar a cor. Quando a gente tem bens fungíveis, e infungíveis. Bem fungíveis. E a gente tem bens infungíveis. Agora eu vou explicar para vocês, vamos ver se ficar claro para compreensão. Quando a gente tem um bem fungível, a alíquota é chamada de fixa, tá? E ela é fixa. Ela é fixa em reais, tá? Aqui é muito próximo do que está se discutindo atualmente no Congresso com relação ao ICMS, tá? Vocês devem ter ouvido falar, não sei se acompanharam as notícias, que querem mudar o cálculo do ICMS para tentar desonerar, diminuir o imposto sobre a gasolina. Então, serve para combustível? É um bem fungível? Sim, é fungível. Eu calculo o quanto de gasolina que eu estou importando, de petróleo, por litros, né? Barris de petróleo. Então, um pouco importa se é o. Claro, aí tem dentro dos tipos de petróleo, tem vários tipos, mas dentro daquele tipo, o que interessa é a quantidade, né? Eu não tenho ali, né, a cada partícula, molécula, um código de barra que vai identificar. É a quantidade que interessa daquilo que eu estou importando. Logo, a base de cálculo vai ser quantidade. E essa quantidade pode ser quilo, tonelada, centímetro cúbico para gases, né? Litros, tá? Então, a cada tantas unidades tem um valor fixo. Se eu estou trazendo 1.000 unidades, eu multiplico 1.000 pelo valor fixo em reais, tá? É basicamente esse o cálculo que estão sugerindo para o ICMS dos estados, tá? Na aula de ICMS a gente vai discutir essa questão, eu vou explicar para vocês e a gente volta a esse assunto. Mas agora, para efeitos de imposto de importação, interessa entender essa distinção. E a outra alíquota é a chamada ad valorem. Bom, aqui é aquela conhecida, que é sempre em percentual, tá? E para quando eu uso ad valorem? Quando eu tenho um bem infungível, não dá para ser trocado porque ele é identificado ou identificável. Então eu estou importando um carro, ele tem um número de chassi. É aquele bem que eu estou importando, ainda que tenha vários carros iguais, mas eles são identificáveis, né? Para bens infungíveis, a base de cálculo
é o valor aduaneiro. Tá? Então, é o valor, em outras palavras, preço CIF. Tá? Eu já vou explicar isso para vocês. Então, eu pego o preço do produto vezes a alíquota específica, a alíquota do valorem aqui, e eu chego no cálculo. Então, isso é para bens fungíveis. Vamos ver se eu coloco aqui, para ficar mais bonitinho, alinhado. E aqui eu tenho para bens infungíveis. Certo? Então, eu tenho essas duas formas de cálculo do imposto de importação. E por que aqui a gente tem duas formas de cálculo? Porque é muito comum se trazer, importar quantidade de bens, né? Um navio de arroz, um navio cheio de soja, um navio cheio de minério de ferro, um navio cheio de, sei lá, qualquer bem. Não vai se pegar uma caixinha e tributar quanto custa uma caixinha, não. É a quantidade desse bem que está sendo importado. Se eu estou medindo por quantidade, a forma de cálculo aqui é a alíquota fixa. Se for um bem infungível, eu tenho a alíquota ad valorem. Tá? Então, até aqui, tranquilo, né? Eu acho que está claro para vocês. O que é importante aqui, tá? Primeiro, o preço CIF, isso daí é um Incoterm, né, que envolve costs, insurance and freight. Em outras palavras, o valor ele envolve o custo que tem de seguro, de frete, desembaraço aduaneiro, despachante, etc. Tudo que envolve o processo de importação, que é embutido no processo de importação, compõe a base de cálculo. Então, em outras palavras, o valor aduaneiro é um valor do preço maior. É o preço mais outros encargos. Tá? Por isso que é chamado preço CIF. Então, ele é um preço mais alto. E quando eu falo em alíquota do valorem, é importante também lembrar que isso vale para fixa, que eu vou saber a alíquota do valorem de acordo com a NCM do produto, que vale também a mesma coisa. Então tem a NCM. O que é NCM? Nomenclatura Comum do Mercosul. Então, quando a gente fala de NCM, vamos ver se eu tenho aqui uma imagem de NCM para a gente ilustrar aqui. NCM. Tá aqui, ó. Vou pegar. NCM é um código, tá? Vou botar aqui no canto. Então, eu tenho um código lá, e esse código ele é ilustrado por cada númerozinho ali representa uma posição dentro de uma tabela para definir em qual NCM ele recairá. Aqui está um dos pontos mais que geram mais conflitos em matéria de tributação do comércio exterior, que é a chamada classificação fiscal dos produtos. Então, vamos lá. Classificação fiscal. Tá? Que ela leva em consideração o quê? A NCM, que eu acabei de mencionar, né? O SH que está ali é o sistema harmonizado, tá? Tem um sistema previsto numa legislação específica para classificar os produtos. Eu escrevi um artiguinho esses dias, deixa eu ver se eu tenho aqui, que a discussão sobre a classificação fiscal é sensacional. O Brasil discute isso, não tem cabimento, mas vamos lá.
Onde é que tá? Classificação fiscal. Não passou. Tá aqui. Então, eu escrevi aqui esse artiguinho para mostrar, primeiro, o tamanho do contencioso, né? Essa pesquisa aqui mostra 3 trilhões 826 bilhões de reais envolvido em litígio, o PIB do Brasil, né? Praticamente. E aí, onde é que tá? Ah, tá aqui, ó. Uma das discussões de classificação fiscal, ou seja, enquadramento na NCM, que a gente está vendo aqui, considerando que tem ali o sistema harmonizado, tem regras para enquadramento, é saber se leite de rosas, que é esse produto aqui, qual era a diferença? Tinha uma alíquota de 22% de IPI, se ele fosse embelezador, e tivesse a função de limpar a pele. Já eles entenderam, a associação, a Companhia Brasileira de Produtos de Higiene e Tocador, que eu acho que é a fabricante aqui do leite de rosas, utilizou a alíquota de 7%, que deve ser uma outra classificação. E isso virou um debate no CARF. Bala de borracha e gás lacrimogêneo são armas ou artefatos pirotécnicos? Se for arma, tem uma NCM, se for artefato pirotécnico, tem outra NCM. Logo, se tem uma NCM, uma classificação é menos, outra classificação é mais. Barrinha de cereal, a mesma coisa. Flocos de... é um produto de confeitaria ou flocos de cereal? Se for um produto de confeitaria, tem uma NCM. Se for cereal, tem outra NCM. Crocs. Essa daqui é muito boa. Sapato impermeável ou sandálias de borracha? Se tu entender que é sapato impermeável, tem uma NCM. Se entender que é sandália de borracha, tem outra NCM e, portanto, outra alíquota. Certo? Então, essas discussões aqui é complicado, tá? Se agora eu vi aqui o teu comentário, é uma discussão que consome um volume absurdo de dinheiro, porque a gente está falando aqui de tributação e apropriação que o Estado vai ficar com parcela desses recursos. Então, é relevante essa discussão, mas mais do que isso, né, enquanto está sendo discutido isso, o Brasil está deixando de importar ou está prejudicando a importação de outros tantos itens. Então, a classificação fiscal ela impacta de duas formas, né? Seja porque ela impacta imediatamente de forma mais pesada ou menos pesada, que é a determinação da alíquota no nosso cálculo aqui que eu mostrei. Então, é a NCM que vai informar qual é a alíquota. Mas como é que eu sei qual é a NCM? De acordo com a classificação fiscal. Mas enquanto a gente está discutindo, a gente gera um contencioso para o Brasil enorme. É juiz, é procurador da fazenda, é advogado, é contador, é gente envolvida em algo que não deveria gerar debate, né? Mas gera. E aqui está o exemplo disso, né? Então, esse é um dos problemas do custo Brasil. A ideia da NCM, então, a ideia central aqui, vamos ver se eu vou colocar aqui. Tem dois acordos, um acordo internacional, o GATT, né?
Deixa eu ver se eu lembro da General Agreement for Tariff and Freight and Tariff and Tax. Se eu não me engano é isso, tá? GATT. E a gente tem um outro tratado aqui que disciplina o tema, que é o Tratado de Assunção, que, dentre outras coisas, criou o Mercosul. E nesse tratado aqui, além de disciplinar a NCM dentro do Mercosul, ela tem a tarifa do bloco econômico, tá? Que é o acordo de harmonização da carga. Em outras palavras, é dizer quanto que os países do Mercosul podem cobrar de imposto de importação sobre os países membros. Então, se o Brasil quiser, se o Brasil quiser diminuir a alíquota de um imposto de importação com outro parceiro comercial, ele tem que olhar para o Mercosul e ver se os outros também diminuíram, porque senão ele está passando os outros parceiros para trás. E esse acordo comercial com o Mercosul acaba emperrando o Brasil para fazer outros acordos, em razão desse compromisso que eles têm de harmonizar a carga da tributação dentro do bloco. Tá? Então aqui tem um tema político, de geopolítica importante aqui. Quando o governo assumiu, disse que ia sair do Mercosul, né? Teve até uma referência, daí depois voltou atrás. E aí, ultimamente, o ministro da Economia está dizendo até que propondo que se adotasse o real como moeda única do Mercosul. Então, para ver como a política, vamos chamar assim, as discussões são erráticas, né? Uma hora quer sair, outra hora quer entrar, outra hora quer polarizar. Enfim, aqui eu queria só chamar a atenção de vocês desses dois tratados internacionais que disciplinam isso, e, em suma, o que se quer com isso é padronizar os acordos internacionais, tendo em vista que a gente tem diversidade de línguas, né, de cultura, e, portanto, se a gente ficar tendo que interpretar que cada palavra quer dizer em cada operação de importação, faria isso muito mais complexo, né? Então, o jeito de padronizar isso é utilizando um código, números que vão definir qual é a NCM, e, portanto, por este código eu chego na alíquota devida para cada item, certo? Isso é bem importante. E, encaminhando aqui para o final, o último item da aula de hoje é o chamado aspecto pessoal. Quem é o contribuinte do imposto de importação? Então, vamos lá pegar aqui. Então, ali a base de cálculo eu expliquei, né? Está aqui. A base de cálculo e artigo 20 do CTN, a gente já acabou de falar. E o artigo 22 traz aqui o conceito de contribuinte, que eu vou reproduzir aqui para a gente examinar. Então, essa expressão aqui não tem muita dúvida, né? É o importador ou a quem a ele a lei equiparar. Importador, não tem dúvida, é o sujeito que se declarou, né? Ele disse, olha, eu estou importando. Assinou um documento lá, declaração de importação, então está trazendo o produto para o Brasil, esse é o importador. É o contribuinte, não há dúvida. Mas aqui tem uma expressão importante, que é a equiparação que a lei confere
Deixa eu botar aqui. E aí é importante aqui, gente, entender isso. Por quê? Porque dentro de um processo de importação, por vezes, estão envolvidos ali vários atores. Então, eu tenho trading company, eu tenho despachante, eu tenho transportadora, eu tenho quando é a interpretação por conta e ordem de terceiro, eu tenho eventualmente aqui um filial, matriz, enfim, eu tenho vários atores envolvidos no processo de importação que eles de alguma forma se envolvem nessa operação de buscar mercadoria do exterior. Tem toda uma engenharia financeira também para fazer o dinheiro sair daqui do Brasil e pagar lá o vendedor da mercadoria. Tem uma engenharia para fazer o pagamento do frete para a mercadoria chegar no Brasil. Enfim, tem uma série de pessoas que interagem, se envolvem nesse processo de importação. O que a lei quer dizer com isso aqui, essa expressão que eu coloquei em verde para chamar a atenção? É que, por vezes, quando tudo está indo bem, está tudo bem, não tem problema nenhum. O importador é aquele que deu o nome, está lá na guia de importação, mas quando dá problema, quando tem discussão sobre a alíquota que foi aplicada, a classificação fiscal, o bem que foi declarado, importante aqui, a NCM, gente, define o canal. Isso aqui eu não falei, aqui eu vou botar até em destaque. A NCM define canal de importação. Lembro que a gente falou na aula sobre direito aduaneiro, expliquei que tem a fiscalização é randômica, e aí dependendo da forma como eu classifico o produto, ele vai ter um critério, vai ser mais rigoroso ou menos rigoroso. Então, se eu estou dizendo que eu estou importando arma, o critério de verificação vai ser extremamente rigoroso. Eu estou importando caneta. Bom, então isso aí não tem importância, não tem relevância. Mas de tempo em tempo mesmo, um bem mais, digamos, um canal mais frouxo, ele acaba também sendo fiscalizado para evitar aquilo que eu lembrei ontem da importação melancia. Mas enfim, definido aqui a classificação, eu defini, caiu num canal e aí deu problema na mercadoria. E aí, quando deu problema, e se o problema for grande, ninguém mais é dono da mercadoria, ninguém mais sabe quem é o responsável. E o que a legislação quer com isso aqui? É evitar o jogo de empurra entre essas figuras aqui envolvidas na importação. Vai chegar o tiozinho do caminhão lá que está trazendo a mercadoria e ele vai dizer, não tem nada a ver com isso, eu sou só um transportador. Eu não tenho nada a ver com essa importação. Me mandaram carregar, eu estou carregando essa mercadoria. A legislação diz, olha, para efeito de tributação e aplicação das sanções relativas à legislação aduaneira, não interessa qual a tua participação no elo, qual a tua importância dentro desse contexto. Se você é partícipe da importação, a lei pode tratar como um importador. Tá? Então, aqui, isso aqui é importante entender para não ter... É uma estratégia do fisco para se proteger, né? Olha, eu não vou ficar aqui à mercê dos caras definindo quem é que é o importador ou quem não é. Eu vou tributar e depois eles que se acertem. Tá? E o último item aqui...
O último item aqui é o arrematante. Então, qual é a... Por que cargas d'água, o arrematante, ele vai ser contribuinte do imposto de importação? O que fez com que esse cara fosse tributado? Então, nós estamos nos referindo dos bens apreendidos. Lembram da pena de perdimento? Então, são bens apreendidos. E esses bens apreendidos, eles são levados a leilão. Eu expliquei na aula sobre legislação aduaneira que é possível, em alguns casos, a aplicação da pena de perdimento. E aí tem alguns destinos lícitos ali para as mercadorias, né? Sendo um bem lícito, então foi apreendido lá um computador. A Receita Federal pode fazer o leilão e frequentemente ela faz, e leiloa esse bem, e aí esse bem é arrecadado. A União fica com o recurso, né, da venda do bem, e o sujeito leva esse bem vendido no leilão. E aí não seria justo que o carinha lá, o sacoleiro, ele estava trazendo o computador e perdeu porque foi aplicada a pena de perdimento. Então, ele não pode ficar com o bem porque não pagou imposto de importação. Aí a Receita Federal faz um leilão e quem arremata não paga o imposto. Nós teríamos um tratamento extremamente aqui antisonômico, né? Então, assim, para tornar a questão, tornar o tratamento adequado, né? Então, todos têm que pagar, por regra, o imposto de importação. Esse imposto aqui, ele vai ser cobrado do arrematante. E a base de cálculo na arrematação não é o valor aduaneiro, sim o valor do lance, tá? Aí é importante vocês lembrarem aqui. Então, não é o valor aduaneiro, e sim o valor do lance no leilão, que normalmente é mais baixo do que o valor de mercado, né? É justamente por isso que as pessoas vão em leilão, para comprar mais barato. Então, aqui está o aspecto pessoal, e com isso a gente encerra aqui o imposto de importação. Tá claro aqui, gente? Alguma dúvida?